Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, sempre, nos abençoando sempre. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra que alimente nossas vidas. E eu peço a você que está assistindo o vídeo que tenha uma Bíblia à mão, porque vamos ler as referências e você pode acompanhar nessa mensagem, que ela vai ser transmitida como uma forma de estudo de um assunto que é maravilhoso, como todos os assuntos da palavra são maravilhosos. E nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus. O nosso livro texto, nessa jornada, que estamos fazendo uma jornada, posso dizer assim, nosso livro texto será o livro Armas para o Combate, do nosso pastor José Gomes, em que ele traz a proposta de alguns fatos que ocorrem no entorno ali relacionados à ascensão de Jesus. E a partir desse caminho, nós vamos buscando outras percepções do que Deus quer nos falar através da sua palavra em torno da ascensão de Jesus, que é maravilhoso para nós. O texto base será no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu peço a você que você abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 8, no Novo Testamento. Fica aqui depois de Gálatas e antes de carta de Paulo aos Filipenses. Então diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo está aqui fazendo uma referência lá segundo os estudiosos, os comentaristas bíblicos, os comentaristas da Bíblia, ao livro dos Salmos, capítulo 68, verso 18. Está falando justamente da ascensão de Jesus aos céus. E a ascensão de Jesus aos céus, o primeiro fato relacionado, o evangelista Mateus, ele nos informa, no capítulo 28, eu peço a você que você abra a sua Bíblia, o evangelista Mateus, o primeiro dos evangelhos, no capítulo de número 28, versículo de número 16. Ele nos informa que a ascensão de Jesus, ela aconteceu, a subida de Jesus subiu no monte previamente designado. Ele nos mostra isso no capítulo 28, verso 16, onde ele fala assim: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então Jesus subiu de um monte previamente designado. E aqui no capítulo de número 22, do mesmo evangelho, 26, melhor dizendo, do mesmo evangelho, Mateus ele mostra aqui que Jesus havia profetizado. No capítulo 26, verso 31 e 32, ele fala assim, ele registra assim: então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então os discípulos obedeceram, foram até esse monte designado, onde Jesus houve a ascensão, a subida de Jesus aos céus. O segundo fato relacionado à ascensão de Jesus foi que ele deu instrução aos seus discípulos antes de ele subir aos céus. O evangelista Marcos, no capítulo de número 16, peço a você que acompanhe, no capítulo 16, versículo 19, quando Marcos escreve assim, ele registra esse acontecimento, ele fala assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, quer dizer, depois que Jesus deu instrução aos seus discípulos, ele foi recebido no céu. Então Jesus só subiu aos céus depois que ele deu instrução, depois que ele ministrou aos seus discípulos. Então esse é o segundo fato relacionado à ascensão de Jesus aos céus. O terceiro fato fala da subida. Ele foi recebido, foi elevado aos céus pelo seu próprio poder. Então esse é o terceiro fato relacionado à subida de Jesus aos céus. Ele foi elevado aos céus pelo seu próprio poder. Quem nos registra Lucas esse fato? O evangelista Lucas. Depois de Marcos, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24 e versículo de número 51. Lucas diz assim, escreve assim: E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então Lucas mostra aqui que Jesus foi elevado aos céus pelo seu próprio poder. O quarto fato que envolve a ascensão de Jesus está que ele foi recebido nos céus, ele foi recebido em cima nos céus. E quem nos mostra isso, nós já lemos, mas vamos ler novamente, no livro de Marcos, no capítulo 16, o mesmo verso que nós lemos, capítulo 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, foi recebido em cima nos céus. No livro de Atos dos Apóstolos, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, um pouco mais à frente, depois do Evangelho de João, o escritor também, no verso 2, também revela que Jesus foi recebido em cima no céu. Quando ele diz assim, olha, até o dia em que foi recebido no céu, até o dia que foi recebido em cima. No capítulo 1, versículo 2 de Atos Apóstolos. Atos Apóstolos é aceito por muitos que Lucas tenha escrito o livro dos Atos Apóstolos, o evangelista Lucas. Nós vemos aqui que no verso 10, ele registra que os discípulos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então isso aqui nos mostra, nos ensina, que Jesus foi recebido em cima no céu. Esse é o quarto fato relacionado à ascensão de Jesus. E o quinto fato, quem nos informa, quem nos dá a garantia, é o evangelista no Evangelho de João. O evangelista nos informa no capítulo 16, versículo 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. O quarto fato que envolve a ascensão de Jesus é o fato de Jesus assegurar a vinda, a descida do Espírito Santo. Ele fala assim, capítulo 16, versículo 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Do 7 ao 11. Jesus falando assim, João registra, Jesus falando assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for,
enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e de juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus aqui, João mostra que ele garante um dos fatos que envolve, que podemos aprender ali na ascensão, na sua subida aos céus, é que ele garante, ele assegura a vinda do Espírito Santo para a igreja. Então, nós temos aqui 5 fatos que estão ligados à ascensão de Jesus. Primeiro, que ele subiu de um monte previamente designado, conforme nós lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 16. Segundo, ele subiu só depois de dar instrução ou ministrar aos seus discípulos, conforme o evangelista Marcos informou no capítulo 16, versículo 19. Terceiro, ele foi elevado aos céus pelo seu próprio poder, conforme nos ensinou, nos informa o evangelista Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 51. Quarto, ele foi recebido nos céus. Ele foi elevado e foi recebido nos céus, conforme nos informou o evangelista Marcos também, no capítulo 16, versículo 19, melhor dizendo. E isso é confirmado pelo escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 2, que nós lemos, e quando os varões ali no versículo 10 e 11, os discípulos estão olhando para o céu e ele fala, esse Jesus que foi recebido nos céus. Então estão aqui esses 5 fatos em torno da ascensão de Jesus, da sua subida aos céus. Eu quero transmitir esses 5 fatos da ascensão de Jesus e passei as referências que nos dá base para falar sobre isso, de acordo com o livro Armas para o Combate, para que você possa meditar, possa receber de Deus aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra. Eu estarei numa segunda parte desse tema, que é a ascensão de Jesus, estarei fazendo alguns comentários, algumas reflexões que muito me alimentaram. Estarei compartilhando com os irmãos, com todas aquelas pessoas que queiram meditar conosco na palavra do Senhor. Numa segunda parte, vamos dar continuidade. Deus abençoe, eu sou José Silva e essa é a palavra da fé que pregamos.